Muito bem. E passando por um último assunto aqui no nacional, Fábio, que eu sei também que é um assunto que desperta muita discussão, que é a questão das eleições para 2022. Você enxerga um quadro diferente do que um quadro de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula e todos os desenrolares ideológicos e, de certa forma, de polarização que isso traria? Talvez exista uma terceira via? Olha, acho cedo para falar ainda, né, do que vai acontecer nas eleições, mas acho difícil que não haja polarização. Pela experiência que eu vejo, eu não gosto de polarização. Eu, Fábio, gosto de que hajam opções de voto, eu gosto de quando o debate acontece entre 3 ou mais candidatos, entendeu? A exposição de ideias e tal. Eu acho que essa polarização empobrece demais as opções. Nós temos exemplos, até hoje ainda acontecendo, de polarização na política, né? Paranapanema, por exemplo, Sarapuí, um monte de cidade vizinha aqui, há muitos e muitos anos, há muitas e muitas eleições, vota-se em esse grupo ou aquele grupo político. Não sai dessas duas extremidades, essa polarização, né? Eu vejo isso com péssimos olhos, né? Eu vejo que muitas vezes o nosso trabalho aí de estímulo da democracia, estímulo da pluralidade de ideias, naufraga, né, nessa tendência do eleitor de polarizar o voto. Agora, pouco tem a se fazer com relação a isso, né? O eleitor, ele é soberano na sua vontade, a democracia assim reza, né, que a vontade popular se faça expressar por meio do voto, e as razões que levam as pessoas a votar nesse, aquele candidato, ainda estão muito distantes do alinhamento ideológico, da análise aprofundada das condutas, né? Você vê muitas pessoas que vivem no emprego de carteira assinada, no emprego formal, votando em pessoas que defendem o fim de direitos trabalhistas. Você ainda vê isso. Por quê? Porque essas pessoas não foram convidadas à reflexão, elas não são politizadas, né? E não é culpa delas. Muitas vezes o processo de politização, ele tem que acontecer na escola. Muitas vezes não, entendo eu que deve necessariamente acontecer na escola. Um processo de formação de cidadania, de formação política, para que as pessoas possam exercer com certo conhecimento esse direito ao voto que elas têm, né? Direito e dever ao mesmo tempo. Agora, quando você tem uma nação com uma escolaridade baixíssima, com um nível educacional comparado aos outros países do mundo extremamente deplorável, você tem uma votação extremamente pobre do ponto de vista do alinhamento das pessoas às suas verdadeiras necessidades políticas, e não tem muito o que reclamar disso não. Tem mesmo é que aceitar e torcer para que o aprendizado aconteça, se não pelo amor, pela dor, mas que aconteça, né? Que a evolução aconteça. Esse é o meu pensamento. O Brasil ainda é um país jovem, é um país que tem pouco mais de 500 anos da sua descoberta, tem muito que aprender com os velhinhos lá da Europa, né, que já estão evoluídos em muitos assuntos em relação a nós, mas nesse processo aí de polarização, acredito, eu embora seja muito contra isso, Guto, eu acredito que vai acontecer de novo essa polarização. E ela muito me aborrece. Por quê? Ah, mas o Fábio é filiado no PT e tal. Sou filiado no PT, gosto do PT e me sinto muito à vontade para falar o que eu penso, sendo muito sincero. Então, se você me perguntar, mas o Lula é um cara legal, que foi um bom presidente. Acho que para o momento político do Lula ele foi um excelente presidente, uma pessoa que melhorou muito os índices, os números, a fome, o desemprego, etc. e tal. Quero que o Lula volte? Não quero que o Lula volte. Ah, mas o Lula foi um bom presidente. Eu acho que ele foi um bom presidente, mas eu não acho que o Lula vá ser de novo um bom presidente. Por que eu acho isso? É porque ele não é capaz? Não, o Lula até é capaz, até tem condições de formar uma boa equipe. Acho, inclusive, que ele tem condições de errar menos que das outras vezes, deve ter aprendido com os erros dele e a tendência de melhorar. Mas cá entre nós, é isso que vai ser bom para o país? Será que é isso que nós queremos? Nós estamos vivendo tempos difíceis exatamente pelo extremismo que se criou, né? Pela defesa cega do Bolsonaro e pelos ataques, às vezes, cegos também dos oposicionistas, mas, enfim, hoje o país é extremamente dividido, né?
E isso vai melhorar? Se o Lula for eleito? Não vai melhorar. Me desculpem os petistas, mas a gente não pode pensar só na situação daquele que nos agrada, daquele que fala as coisas que nós gostamos de ouvir e achar que isso vai ser bom para o país, que não vai. Não vai. O Brasil é um país que não está isolado no mundo. Ele depende demais de relações diplomáticas, de relações internacionais. Ele depende demais da sua imagem perante investidores estrangeiros. Tudo isso vai representar muito a nossa economia, né? Esse relacionamento pode parecer muito bobagem, mas esse relacionamento, esse respeito aos investidores, esse respeito é algo que faz total diferença no nosso dia a dia, porque mexe diretamente com a nossa economia. E aí, será que nós, com o Lula, teríamos mais resultados do ponto de vista da nossa balança comercial ou menos resultados? É evidente que menos resultados. Porque, você pode não concordar, eu, Fábio, posso não gostar de estar falando isso aqui, mas são fatos. Basta você ver que todos os acontecimentos políticos que tragam algum tipo de clima mais positivo para o PT e de algum clima um pouco mais negativo para a extrema-direita, o que acontece? O mercado todo reage negativamente. E isso vem acontecendo, pode pegar todos os fatos políticos, os últimos, a prisão do Lula, a soltura do Lula e mais outros que vieram, porque tem vários nesse cenário, vários episódios, vários microcapítulos que aconteceram. Pega esses fatos pontualmente e pega os índices econômicos. Você vai ver que o mercado reage negativamente ao Lula. Então, eu, Fábio, não quero que o Lula volte. Acredito que ele tem muita chance. Acredito que se a eleição fosse hoje, ele ganhava tranquilo essa eleição. Mas não é isso que eu, Fábio, quero para o meu país. Eu quero muito que apareça uma terceira via, eu quero muito que apareça uma terceira pessoa, que não divida o país como ele está dividido hoje, que seja alguém que consiga abrir diálogo com todas as posições políticas do país e que essa noção se una mais, né, se concentre mais nos benefícios coletivos. E para isso a gente teria que ter alguém menos desgastado nesse cenário. Me parece um pouco de incompetência da nossa nação ter que ficar girando em círculo no nome de um monte de político que não tem profissão, que não tem trabalho, que não está produzindo aqui fora. Vem para cá, vem para o mercado, aqui é difícil, a gente precisa colocar alguém lá, alguém que respira essa dificuldade do dia a dia, essa dificuldade que a gente tem de pagar imposto, de pagar gasolina, de educar filho, de escola, de estrada, tudo isso é muito dificultoso. Então precisava que alguém que esteja um pouco fora dessa caixinha chegasse lá num tom mais conciliatório e fizesse algo mais produtivo, a começar por uma reforma revolucionária na educação. Eu sou um cara extremamente defensor da educação. Extremamente defensor. Não acho que o PT tenha feito um bom trabalho na educação de base. O PT fez um bom trabalho na educação, mas na educação do ensino superior, viabilizou o acesso de muitas pessoas que não teriam condições de estudar, não teriam condições de fazer faculdade, implementou muita coisa. A Itapetininga foi extremamente beneficiada pela gestão do PT, como não foi por nenhum outro partido e nem vai ser, sabe? Mas vai falar para mim que o trabalho da educação de base do PT foi boa? Os resultados estão aí. Quem tinha 5 anos de idade em 2002, quando o PT entrou, hoje tem 22 anos, né? 24 anos, são 19 anos atrás. Essa galera aí estudou, fez escola toda aí no comando do PT. O PT teve com o bastão na mão aí, podendo fazer um choque revolucionário na educação. Não fez. Tem uma cambada de ignorante aí, sem condições. Você conversa com os professores de faculdade aqui de Itapetininga, vai lá no FKB, vai lá no IES, conversa com os professores, fala como é que é o aluno de hoje. Ele sabe escrever, ele sabe fazer uma redação, ele não sabe. Ele é muito ruim, uma formação muito ruim. Então precisa ter um cara, até hoje, eu estou vivo há 43 anos, desde 77, acompanho política desde os 6, 7 anos de idade. Do meu jeitão, era criança, mas enfim, sou um cara interessado. Nunca vi
alguém apresentar um projeto revolucionário de educação. Se alguém apresentar o voto, pode ser PSL, 17, 38, eu voto. Se alguém me apresentar um projeto revolucionário para chacoalhar a educação desse país aqui e fazer se tornar um país, pelo menos com mínimo de português, matemática, geografia e história, eu voto tranquilamente. Tranquilamente, estou esperando. E é isso que eu espero. É isso que de coração eu, Fábio, espero para o ano que vem. Independente da bandeira, eu quero ver alguém revolucionar a educação aqui.